Gente, você pode abrir comigo aí, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Minha filha, deixa Deus te usar aí, pode ficar à vontade. Da forma que Deus vai te usando aí, eu vou, não precisa ficar tímida não, obrigado. Que legal aqui, todo mundo, todas as meninas tocando, que banda maneira, né? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Em outras traduções diz: vamos por mar alto. Em outras traduções está falando: vamos para lá, para onde noite passada foi ruim, vamos voltar lá. E aí no versículo 5 está dizendo: respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançaremos as redes. E fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, e a rede ia se rompendo. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire de mim, porque sou um homem pecador. Eu amo isso, pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou-se dele e de todos que estavam com ele, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse a Jesus: não temais, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu creio que essa noite o ambiente já está pronto. Eu creio que esta noite o Senhor quer falar ao seu povo. Sua palavra foi lida, Jesus, e eu te peço que o Senhor mova corações nessa noite, que o Senhor possa falar através dos meus lábios, porque eu creio que nessa noite o Senhor pode batizar com teu Espírito. Aleluia. Eu creio que essa noite o Senhor pode curar. Decalachura. Eu creio que esta noite o Senhor pode dar destino a palavras que pessoas que estão aqui, que precisam de um norte em alguma área. Eu creio que esta noite, Espírito Santo, o Senhor é aquele que faz. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Estamos aqui para dizer que o Senhor é bom. E nesta noite eu te peço que a sua palavra flua, que o teu poder se manifeste, que a tua glória seja revelada e que o seu nome seja glorificado. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença nesse lugar. Fale conosco, Jesus. Jesus, fale com o teu povo nesta noite. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão presencial, os que estão online. Fala, Jesus. Fala, Espírito Santo. Se manifesta de uma forma poderosa. Que os céus já estão abertos, Senhor. Derrama a tua unção, o teu poder, a tua graça nesse lugar. Urekalashura mandará calabará. Uriandará calabará calabarabá. Espírito Santo, renova pessoas que há muito tempo não falam em línguas, há muito tempo não sente a tua presença. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Senhor, de dentro para fora. Move o sobrenatural. Não deixa, Senhor, não deixa entrar, Senhor, na rotina. Não deixa, Senhor, entrar na rotina, entrar em ambientes como esse e não sentir mais a tua presença, Senhor.
Senhor, tira hoje da rotina. Senhor, não deixa se acostumar com ambientes de poder como esse. Não deixa, Senhor. Por isso eu te peço, mova o sobrenatural. Mova o sobrenatural, Senhor. Porque aqui não é outro lugar a não ser a sua casa. Por isso fala conosco, Senhor. Derrama algo tremendo nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Sabe o que é que eu tenho visto, irmãos? Tenho visto que pessoas estão acostumadas com ambientes e não desfrutam mais dos ambientes. Já sabe mais ou menos o que vai acontecer e não abre coração para o fluir do Senhor. E eu tenho aprendido com Deus, independente de onde eu estou, independente em que lugar eu estou, se a palavra e o nome de Jesus está sendo falado, eu vou sair de lá com algo que os céus vai me dar. Ei, meu irmão, não deixa, não se acostuma, não entre na rotina, não entre na mesmice. Ei, independente nessa noite do que você está passando, deixa eu te falar um negócio. Eu vim como profeta para te dizer: hoje é a noite do teu milagre. Eu vim como profeta te dizer: já deu tudo certo. Eu vim como profeta para te dizer, mesmo que alguém possa ter falado, não tem jeito, você ouviu aqui o testemunho da pastora Josiane, mas o céu falou, vai dar certo. Ei, os céus falou, ei, eu tenho uma promessa. E se você tem uma promessa, o inferno não vai parar o que Jesus tem para você. Levanta a tua mão por um minuto e começa a dar glória. Eu sinto Deus aqui. Ei, Espírito Santo, eu sinto Ele aqui. Oh, eu amo esse Jesus. Esse texto é um texto que você já ouviu muito, mas eu amo a palavra que ela se renova a cada dia. Eles saíram para pescar num dia normal, como qualquer profissional da pesca faz. Naquele dia que eles saíram, a cabeça de Pedro e dos demais amigos, companheiros de pesca, era o seguinte: vamos sair e vamos voltar com a embarcação cheia, porque a função e a profissão dele era essa. E ninguém sai de casa dizendo, vou perder hoje. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou levar um prejuízo. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu estou a fim de perder para alguém. Ninguém. Ele, quando saiu de casa, ele saiu no intuito: hoje vai ser a minha melhor pescaria. Hoje vai ser uma pescaria top. Hoje. Só que o texto diz que ele passa a noite toda. E a noite toda que ele passa pescando, nada ele apanha. A noite toda que ele passa pescando, nada acontece. Ele vai nos lugares estratégicos, ele vai nos lugares onde ele sabia que poderia ter cardume de peixe, joga a rede e nada acontece. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, talvez você tenha tentado pelos seus meios, e não tem problema você ter sabedoria em áreas, não tem problema você ser especialista em áreas, isso é até legal, mas nem sempre as suas estratégias vão dar certo, nem sempre as suas estratégias vai ser do jeito que você acha que vai ser. Nesse dia, ele sai para pescar, e só que ele volta, e quando ele chega na beira da praia, ele está agora na beira da praia, lavando as redes, com a cabeça dizendo o seguinte: quero mais saber de pescar. Talvez ele pensando, amanhã eu volto, posso conjecturar. Ou talvez outro ele pensando, nunca mais eu quero saber de pescar. Ele pode estar pensando o seguinte: vou lavar a rede e deixar aqui para o outro que chegar, a rede está limpa. Ou vou lavar a rede porque amanhã é um novo dia e eu não serei pego de surpresa. Só dois entendeu? Ei, ele está dizendo o seguinte: vou lavar a rede porque amanhã é um outro dia e não vou ser pego de surpresa. Ei, se prepare, porque o que Deus tem para você não vai te pegar de surpresa. Porque o interessante disso aqui é que, independente se a pescaria foi boa ou foi ruim, a rede foi na água. E a rede indo na água, pastor Dilton, quando ele chegar na beira do cais, ele precisa lavar.
mesmo se ele pegou peixe ou não pegou, a rede sujou. E agora quando ele chega na beira do cais, ele está fazendo o quê? A mesma função, que se ele tivesse pegado peixe ou não, como foi o caso dele, não pegou peixe nenhum. Ele está lavando a rede ali, e ele está pensando, na minha cabeça imagino eu, amanhã eu volto, amanhã vai ser melhor. Só que não sabia ele, o que ele pensou que seria no outro dia, para Deus estava preparado para aquele dia. Só 3 levantou a mão. Ei, não sabia ele que para ele poderia ser no outro dia, mas no céu estava dizendo, é hoje. Ei, eu vou profetizar. Talvez o que para você pode ser mês que vem, o Senhor está falando, é esse mês. Talvez para você está dizendo, vai ser ano que vem. Aí Jesus está dizendo, vai ser esse ano. Joga a tua mão e começa a celebrar, porque eu vim como boca de Deus para te dizer, os céus já está tudo preparado em seu favor. Interessante disso aqui, que me chama a atenção, que se ele tivesse capturado muito peixe naquele dia, ele poderia perder um grande encontro, ou ele poderia perder o encontro da vida dele. Se naquela noite anterior ele tivesse capturado muito peixe, na minha cabeça eu imagino, e eu posso conjecturar, que ele estaria em outro lugar comercializando o peixe. E se ele estivesse em outro lugar, ele poderia perder o encontro que Jesus já tinha marcado com ele na beira da praia. Pastor, o senhor está me dizendo então que eu vou ter que ter prejuízo para mim se encontrar com Jesus? Quem disse que ele teve prejuízo? Só não saiu do jeito dele. Quem disse que Jesus deu prejuízo a ele? Só não saiu do jeito que ele gostaria que fosse. Então deixa eu te falar, nem sempre vai ser do seu jeito, nem sempre vai ser do jeito que você gostaria. Por quê? Porque do teu jeito pode ser balão japonês, sobe e cai rápido. Do jeito de Jesus é duradouro. Descansa o teu coração. Ei, pode ser que não foi do seu jeito, você possa estar triste, mas eu vim para te dizer, descansa, do jeito de Jesus é melhor, não vai haver prejuízo. Eu vim como profeta para te dizer, tem uma rede cheia para você. Se ele tivesse capturado muito peixe naquele dia, talvez ele estaria em outro lugar vendendo e comercializando peixe. Ele estaria literalmente com a mente em outro lugar, e não estaria na beira da praia lavando a rede e se encontrar com Jesus. Pastor, eu vou ter prejuízo. Já falei e vou afirmar, não, só não vai ser do nosso jeito. Então descansa o teu coração. Talvez para ele poderia estar dizendo, não vai dar certo. Talvez para ele poderia estar dizendo, deu tudo errado. Talvez para ele podia estar dizendo, acabou a minha empresa de pesca. Talvez para ele poderia estar dizendo, não, eu vou falir. Aí Jesus está dizendo, sabe nada, inocente, vai começar tudo hoje. Não sabe de nada, inocente, eu tenho algo grande para começar na sua vida. Ei, não deu tudo errado, meu irmão, e nem está dando tudo errado. Do jeito de Jesus é melhor. Tem uma música que saiu agora, worship. Já deu tudo certo. Saiu agora essa. Já deu tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Essa saiu agora, gente, é worship. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, minha irmã, se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. No seu casamento, na sua empresa, não vai dar. Já deu tudo certo.
já deu tudo certo. Deus vai trazer aquele moço de volta. Deus vai trazer aquela moça de volta. Deus vai trazer o que te... Se a gente colocar, já deu tudo certo. Pedro agora está na beira da praia, lavando a rede, com o pensamento: está dando tudo errado. Pedro está na beira da praia, lavando a rede, dizendo: deu ruim, como diz carioca. Só que ele não sabia. Enquanto ele estava dizendo deu ruim, Jesus está dizendo deu bom. Enquanto ele está dizendo vou para casa porque hoje foi o pior dia, Jesus está dizendo: não sabe de nada, vai ser o melhor dia. Não sabe de nada, o que eu tenho preparado para você é algo grande. Oh, aleluia. Não sei você, meu irmão, mas sabe aquele dia que você sai e você fala assim: meu Deus, hoje vai ser difícil. Aí você pensa que vai ser, mas o céu já está preparado, fala assim: hoje vai ser o melhor dia. E aí no decorrer do dia você vai vendo, as coisas vão fluindo, você é pego de surpresa, mas o céu não tem nada, ninguém pega o céu de surpresa, está tudo pronto. Então descansa o teu coração, essa noite é noite de rede cheia. Ele está lavando a rede. Enquanto ele está lavando a rede, eu olhando esse texto, minha cabeça fica borbulhando. Eu fico imaginando Jesus falando com a multidão, pregando com a multidão, e dá aquela olhada básica dizendo assim: esse jovem pensa que o dia dele vai acabar assim, mas esse jovem não imagina o que está preparado para ele. Eu fico imaginando Jesus pregando e Jesus dando aquela olhada básica para ele, dizendo assim: esse jovem não tem noção que eu vou entrar no barco dele e vou mudar a história dele. Esse jovem não tem noção, que Jesus, quando entra no barco, ele entra para mudar a história, ele entra para mudar tudo, ele entra para fazer tudo novo, ele entra para te dizer: meu irmão, tem dificuldade? Tem processos? Tem, mas com Deus, meu irmão, não tem causa perdida. Com Jesus não tem causa perdida. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo. Levanta a sua mão, por favor, à direita. Levanta aí, à esquerda também. Me ajuda aí. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do teu lado. Assim: você não tem noção o que Deus está fazendo em seu favor. Vai. Você não tem noção o que Deus está fazendo em seu favor. Quando você está aqui, Deus está movendo lá. Isso não é jargão de pregador, eu sou profeta. Enquanto você está aqui, Deus está tocando no coração lá. Aleluia. Jesus olha para ele e Jesus fala: Simão, me empresta aí o barco. Na minha cabeça, se fosse a gente carioca, arruma outro barco, eu estou cansadão. Imagina a gente carioca fosse. Até porque Jesus aqui não era conhecido ainda como Filho de Deus, ele era profeta. Quem conhecia ele como profeta. Ele estava iniciando o ministério e separando os seus discípulos, ou seja, ele ainda estava formando a equipe. Ele não tinha a fama que ia acontecer. Pedro olha para ele assim: estou lascado. Imagina, carioca, a noite toda pescando, não apanhei nada. Esse cara ainda me pede o barco. Ele empresta o barco. Ele não sabia que aquele dia ia mudar a vida dele. Não sabia ele que aquele dia ia fazer a vida dele dar um up, uma virada. Jesus olha para ele e fala assim: já que você me emprestou um barco, afasta um pouquinho. Eu preciso ter espaço para me pregar para essa multidão. Ele afasta um pouco o barco. E o texto diz que Jesus continua pregando. Talvez 3, talvez 2. Agora o que me chama a atenção é que Pedro estava a noite toda trabalhando. O que me chama a atenção é que Pedro estava a noite toda trabalhando para o serviço dele, que não tem problema nenhum. Só que agora, quando Jesus entra no barco, Pedro agora não está trabalhando para ele, mas está servindo a Jesus. Agora
Pedro agora mudou o negócio. Pedro agora está servindo a Jesus. E Jesus não fez nenhuma promessa para ele. Me presta o barco que eu te dou tanto. Me presta o barco. Jesus não fala nada. Jesus só pede o barco. Jesus não fala nada. Jesus não fez uma proposta interesseira. Me empresta o barco que eu vou fazer você milionário. Me empresta o barco que eu vou fazer você rico. Não! Jesus só falou, me empresta o barco. Ele foi e falou, bom, já que no meu braço aqui deu ruim, eu vou servir ele. Eu vou servir esse. Ô meu irmão, sabe o que é que eu tenho para te dizer? Mesmo que não esteja acontecendo do seu jeito, sirva pessoas, sirva a tua igreja, sirva alguém, abre o coração. Você que serve como voluntário, você que é diácono, você que trabalha em alguma de repartição, ou você que ainda não serve, é tempo de você arregaçar a manga e dizer, eu vou servir alguém. Não foi à toa que Deus botou esse tema esse ano. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas grandes através de você. Eu creio que através de você o seu bairro vai mudar. Eu creio que através de você a empresa onde você trabalha vai mudar. Eu creio que através de você algo novo vai acontecer lá naquele lugar. Isso aqui é incrível. Por quê, pastor? Jesus não faz nenhuma proposta. Me empresta que eu vou te dar tanto. Jesus pede o barco. Ele, beleza, entra aí. Jesus continua pregando. E começa a pregar. E ele lá ouvindo. Aí daqui a pouco Jesus fala para ele, terminei aqui. Irmão, terminei, irmão. Tá, e agora, Senhor? Qual é o comando? Vamos ali no mar alto. Irmão, você já ouviu essa mensagem várias vezes. Mas é uma coisa aqui meio sem lógica. O cara tinha vindo a madrugada toda que ele tinha pescado. Agora o cara está na beira do cais, lavando a rede, de dia. E agora, num dia, num horário impróprio, Jesus fala para ele voltar no lugar onde teve o fracasso. Voltar no lugar onde foi a pior noite da vida dele. E justamente de dia, quando a claridade espanta o peixe. Quando eu sirvo a Jesus, o impossível acontece. Quando eu empresto o barco para Jesus. O que é o barco para mim? O barco é você. Aonde você está servindo a Jesus. Mas pastor, tanto que, olha o que Pedro fala. Olha a conversa. Senhor, eu acabei de vir de lá agora. E eu passei a noite toda jogando a rede e não peguei nada. A conversa foi essa. Olha no texto. Pedro indaga com ele. Pedro não questiona se tinha ou não. Pedro só informou a ele, Senhor, eu acabei de vir de lá agora e eu não peguei nada. Aí Pedro deve ter caído a ficha e falou assim, mas esse cara não está mandando eu para lá à toa. Mas pela sua palavra eu vou. Isso aqui é incrível. Pedro entendeu que mesmo na lógica dele ter ido na hora boa, no momento certo, não pegou nada, agora, num horário impróprio, na hora para ele errada, mas se ele está debaixo de uma palavra, o impossível vai acontecer. Levanta a tua mão que eu vou declarar. Você está debaixo de uma palavra e ela é fiel para cumprir. Deixa eu te dizer, estamos no início do ano, então eu posso continuar profetizando. Esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Não, só 3 pegou isso. Esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Oh, Espírito Santo. Esse ano o Espírito Santo vai te tomar, vai te renovar. Vai ser um ano que você vai viver tanta experiência sobrenatural com Deus. Porque é assim que Deus faz. É assim que Jesus faz. Ele manda você agora ir no lugar. Olha o que ele fez com Pedro. Ele manda Pedro ir num lugar onde noite passada foi um fracasso. E ele manda Pedro voltar lá dizendo, Pedro, eu quero curar essa ferida aí. Porque eu não posso te chamar para o discipulado se você estiver ferido e decepcionado. Vamos curar isso aí. Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa quinta da vitória, para dizer assim, Deus tem tanta coisa boa para você, mas é tempo de curar de dentro para fora.
Orecai, achou. Ah, meu irmão, deixa eu te falar, eu tenho 52 anos de idade, eu não fui criado com pai nem com mãe, criado com vó, não sei quem é meu pai. Minha mãe me rejeitou desde pequeno. Depois, quando eu estava maior, a gente chegou a caminhar junto. Eu tinha literalmente um espírito de rejeição. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu achava que as pessoas, e sempre, sabe, achava o patinho feio. Mas um dia quando Jesus entrou, eu falei: epa, chega! Eu não preciso provar nada para ninguém. Jesus me chamou. E quando Jesus chama, o espírito de rejeição tem que sair. Jesus dizendo para Pedro: Pedro, quem olhar para você não vai ver um fracassado, porque eu não chamo fracassado. Pode vir falido, mas quando chega até a mim, eu faço tudo novo. Você pode chegar falido, você pode chegar rejeitado, você pode chegar mal, mas até chegar em Jesus, chegou em Jesus, tudo muda. Quem olhasse para Pedro não ia ver o fracassado da pesca. Quem olhasse para Pedro ia ver o cara que teve a maior pescaria da sua vida. Quem olhar para você não vai ver o fracassado. Quem olhar para você não vai ver um rejeitado. Quem olhar para você não vai ver um derrotado, vai ver um vitorioso. Jesus fala com Pedro: vamos voltar lá e vamos curar essa ferida. Eu estou sentindo Deus aqui. Abre sua boca por um minuto e ore em línguas, vai, por favor. Vai, por um minuto. Eu vou te dar um minuto para isso, vai. Sara essa ferida nessa noite, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Jesus está dizendo para Pedro: volta lá, Pedro. Mas Senhor, eu não peguei nada. Noite passada foi ruim. É mais ou menos assim o Senhor está dizendo: é porque eu não estava no barco. É mais ou menos o Senhor dizendo: é porque você até tinha sabedoria da pesca, mas eu não estava inserido no projeto. Tem coisa que não deu certo, não é porque Jesus não quer, não é porque Jesus quer que dê errado, é porque tem coisa que você deixou Jesus de fora. E nessa noite eu vim para te dizer: traz ele para o projeto, faz ele ser o dono do projeto, deixa ele guiar a sua vida, seja guiado pelo Espírito, deixa o Espírito falar. Ah, pastor, se eu for guiado pelo Espírito, eu vou ser robô? Claro que não. Ser guiado pelo Espírito é igual ter um GPS. É igual ter um GPS. Ele só vai te colocar para os melhores caminhos. Ele só vai te levar pelo caminho que vai facilitar o seu tempo. O que você demoraria com GPS, talvez você não demora tanto. É assim que o Espírito Santo está dizendo: deixa eu guiar, deixa eu te conduzir. É o que Jesus está dizendo para Pedro: eu entrei no barco, então vamos, que eu vou te mostrar que nesse mar tem peixe. Não, só 3 levantou a mão. Ele dizendo para Pedro: eu vou te mostrar, nesse mar tem peixe. Não tem peixe se eu não estiver no barco, mas eu no barco tem peixe sim. Não sei como terminou o ano e não sei como começou, mas eu sei de uma coisa: quando Jesus está no barco, o sobrenatural acontece. Quando Jesus está no barco, ei, a história muda. Eu já ouvi de pessoas dizer: vai dar errado, pessoal, ministerial. Eu já vi pessoas na minha frente falar para mim: isso aí, chegar a lugar nenhum não. Mas quando Jesus entra para virar a história, para mudar a página. E o que eu amo nisso aqui é que Pedro vai. E eu olhando esse texto, Pedro fala: Senhor, pela sua palavra eu vou. Respondendo-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Versículo de número 5 do capítulo 5. Mas pela sua palavra
eu vou e vou lançar a rede. Ou seja, ele está dizendo, pela sua palavra eu vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Se é para ir, não é só para ir para ficar olhando. Se é para ir, eu vou me lançar. Se é para ir, eu vou fazer direito. Se é para ir, eu vou pular de cabeça. Se é para ir, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Eu não vou ficar, eu não vou ficar com água no tornozelo, eu não vou ficar com água no joelho, eu não vou ficar com água nos ombros. Eu vou nadar no oceano do Espírito. Eu vou viver o sobrenatural. O que Deus tem para você é algo grande, meu irmão. Ezequiel, vai ficar aí com essa água no joelho? Vai ficar com essa água no tornozelo? Bora, meu filho. Senhor, eu estou com medo, não sei nadar. Descansa, vem que eu vou fazer você viver o que você nunca viveu. Vai ficar no asa, Ezequiel, não vai experimentar. Você conhece alguém que está com água aqui até hoje? 200 anos de igreja. Está com água aqui, ó. Está com medo. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, vamos, eu tenho rede cheia para você. Vamos, eu tenho rede cheia para você. E o interessante, eu fico imaginando isso aqui. Ai, meu Deus do céu, quando eu li isso aqui, pastor Dilton, eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando porque ele não disse aonde estaria o peixe. Pastor Josiane, ele não disse aonde estaria o peixe. Então na minha cabeça, Jesus deu uma ordem para os peixes assim, ó, acompanhe o barco. Lá no fundo. Ele não precisa ver agora. Na hora certa, ele vai jogar a rede e vocês entram na rede. Foi diferente de João 21. João 21, os peixes foram para a rede. Em Lucas 5, ele jogou a rede em cima dos peixes. Então quer dizer, em João 21, os peixes nadaram para a rede. E em Lucas 5, os peixes ficaram no fundo e a rede foi até o peixe. Mas na minha cabeça, imagino, o barco ia e os peixes lá no fundo acompanhando o barco. O que o Senhor quer dizer? O que Deus tem para você, Ele não vai preparar, já está pronto. 3 pegou. O que Deus tem para você, não vai preparar, já está pronto. Só que vai chegar a hora certa dele revelar e trazer nas suas mãos aquilo que é teu. Então por isso que você não tem que indagar, não tem que questionar. Você só tem que obedecer. Você só tem que servir. Você só tem que continuar sendo fiel. Porque o que... meu irmão, eu estou sentindo muito Deus aqui. Ei, dá uma olhadinha para baixo aí. Você não consegue ver os peixes? Consegue ver o peixe não? Me ajuda aí, gente, olha aí. Está conseguindo? Mas eu vou te falar, os melhores peixes já estão aí. Está debaixo da embarcação. Está tudo pronto. Só que vai chegar a hora do comando para você jogar a rede, para trazer o que é seu por direito. Ei, Espírito Santo, eu sinto Ele aqui. Eu fico imaginando Pedro navegando com aquele barco pelo tempo a remo. Ele tentando na cabeça dele, dizendo, que furada, estou fazendo o que aqui? Eu vim a noite toda, pesquei a noite toda, agora cada mandando eu vim aqui de noite, de dia, no sol quente. E a Bíblia diz que ele está navegando, daqui a pouco o comando foi esse, joga a rede. Pedro deve ter falado, mas eu vou jogar a rede aonde que eu não estou vendo nada? Hebreus 11, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. É trazer à existência aquilo que não existe. É Pedro dizendo, se Ele mandou jogar a rede, eu vou jogar, porque se Ele mandou tem peixe. Você não está vendo, mas está tudo pronto. Isso, minha irmã, fica de pé mesmo, porque está tudo pronto. Esse ano é o melhor ano da tua vida, minha irmã. De vez em quando vem uma música na minha cabeça, eis-me aqui, estou isso, vai, me ajuda. De vez em quando vem te servir. É isso aí mesmo. Eu
fico imaginando aqueles peixes seguindo o comando de Jesus, dizendo: ó, na hora certa, vocês vão perceber que está chegando uma rede, vocês podem parar, porque esse dia é um dia do sobrenatural. Tanto que o texto diz, olha o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo, é o texto. O texto diz que, fazendo isto, fazendo o quê? Jogando a rede, lançando a rede, apanharam uma pequena quantidade de peixe. Fazendo isto, apanharam poucos peixes. Fazendo isso, não apanharam peixes nenhum. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade. A pergunta que não quer calar: ele não teve lá noite passada? E estava onde esses peixes? Não era para acontecer no dia dele, era para acontecer no dia que Jesus... Então, não deu nada errado, é porque não era para ser. Não deu nada errado, é porque não era para ser, meu irmão. Mas agora com Jesus no barco, ele está dizendo: descansa, não vai ser balão japonês. Ah, Senhor, mas eu não estou... Não, do jeito de Jesus vai ser duradouro. Todo mundo vai saber o milagre que Jesus fez através da sua vida. E olha o que o texto diz: fazendo isso, pegaram uma grande quantidade de peixe, e a rede ia se rompendo. Olha isso, pastor, que Deus falou comigo aqui. A rede ia se rompendo. Por quê? Porque a quantidade de peixe era muito maior do que a rede suportava. Jesus não fala nada, está no texto. Jesus parou e ficou vendo qual ia ser dele. Porque aquele ele estava sendo aqui, Pedro estava literalmente sendo aqui observado por discipulado. Porque até então aqui ele ainda não era discípulo. Quando Jesus entra no barco dele, ele apenas era um pescador. Após essa pescaria, a história dele mudou por causa de algumas atitudes. Tem coisa que não mudou ainda porque as atitudes não mudou. Continua me amando, I love you. Mas tem coisa que não virou a chave ainda porque as atitudes não mudaram. Então não questiona Jesus por que as coisas não aconteceram ainda. Jesus não fala nada, está no texto. Jesus não manda ele fazer isso. O texto diz o seguinte: que ele percebeu que a rede ia se romper. Está na Bíblia. Ele faz sinal para os outros barcos. Foi Jesus que mandou? Mas quem serve entende que o que é dele não é para ele, é para servir. Você viu Jesus mandando? Ó, quero ver se você vai ser meu discípulo mesmo. Quero ver se você vai dar fechamento comigo. Quero ver, hein? Senhor, vou te dar aqui fit no fit. É assim que se fala, né? Jesus não fala nada. Jesus observa. Quando ele percebe que a rede ia romper e que ia perder todo o peixe que estava na rede, o que ele fez? Sinal para outro barco. Sinal para outro barco. É mais ou menos Pedro dizendo: o que eu tenho não é meu. Não estou falando que você dá o que você tem. Mas aqui eu sei que é uma igreja que pratica isso. A generosidade vai te levar, oh meu Deus, a você viver o sobrenatural. Deixa eu te falar, você não é cisterna. A gente do Rio tem umas restrições que são fogo. A gente precisa ter cisterna em alguns lugares. Então você tem que pagar o carro-pipa para ir lá encher sua cisterna, sim ou não? E de vez em quando acaba, dependendo do tamanho da família, você 10 dias, 15 dias, 20 dias, dependendo. Agora, fonte, você precisa pagar alguma coisa? Então você é cisterna ou é fonte? Fonte, quanto mais dá, mais o que acontece? Fonte, quanto mais serve, o que acontece? Então, meu irmão, eu não sou cisterna, eu preciso pagar para ter. Eu sou fonte, quanto mais eu sirvo, mais Jesus manda. Ei, Pedro está dizendo: eu não sou cisterna. Se está aqui, eu vou servir. Se está aqui, eu vou compartilhar. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu vim nessa noite como profeta. Jesus vai mandar de uma tal maneira que você vai aplicar a generosidade que Ele colocou no seu coração. É tempo de servir. Não é só servir na igreja, não. Você vai servir com a sua generosidade, na sua oferta e no seu dízimo. Muito mais. Eita, eu estou sentindo Deus aqui.
eu vou fazer igual o pastor Eliel, vou me soltar, eu já subo solto desde que subir. Eu brinco com ele, que ele sobe e fala que vai soltar no meio, né? Eu já subo solto. Irmão, isso aqui é muito incrível. Eu estava caminhando, eu estava indo embora, na verdade, pastor Dilton. Eu estava vindo à tardezinha, atravessando a Ponte Rio em Niterói. E quando foi um dia, essa mensagem, ela preencheu mais nesse dia. Eu estou vendo mais aves plainar assim na ponte, bem baixinho. Geralmente fica, mas muito pouca. Mas nesse dia tinha muita. Quando eu olho para o lado assim, deu para me ver um barco cercado uma rede. E o barco estava com muita ave. E esses peixes, essas aves se alimentam de peixe. O que eles fazem? Eles esperam os barcos cercar e eles ficam ali, comendo daquele peixe vivo que está na rede. E o Espírito Santo falou comigo quando eu olhei esse texto. Como que os companheiros iam perceber? Ah, pastor, mas isso tem 3 anos, 2000 anos atrás. Meu irmão, mas eu acredito nisso. Quando Pedro faz assim, e acena e diz assim: ei, vem cá. Aí os amigos devem ter falado: vou lá fazer o quê? Ele está na guerra igual a gente. Mas de repente, quando eles olharam, eu acredito nisso, eles começaram a ver os pássaros em cima do barco. Aí os amigos devem ter cutucado e falando assim: está acontecendo algo diferente lá. Você não pegou? Vai começar a acontecer sinais, que as pessoas vão começar a ver que esse ano vai ser diferente. Ei, com muito carinho, sobre a sua casa e sobre a sua vida não vai ter urubu voando, porque ele gosta de coisas que estão mortas. Na sua casa vai ter aves que vai mostrar e vai sinalizar prosperidade sobre a sua vida. Quem olhar vai dizer: está acontecendo um milagre lá. Quem olhar vai dizer: alguma coisa está diferente. Eu vim como profeta de Deus para te dizer: esse ano vai ser diferente. Não, só a irmã levantou ali. Esse ano vai ser diferente. Oh, Espírito de Deus. Mas pastor, ele fez sinal. E aí o texto diz que chegaram os barcos. Olha isso, Jesus não mandou. E quando os barcos chegaram, pastora Josiane, Pedro fez isso, ó. Encheu o primeiro, vaza. Costa outro. Vaza. Quando olhou para o dele, estava vazio dele. Quem disse que quando eu servo, eu perco? Quando eu sirvo, multiplica. Quem disse quando eu sou generoso, eu perco? Há quem diz aí: você vai para a igreja, vai perder, vai para a igreja. É mentira do cão. Quando estamos servindo, as coisas se multiplicam. Eu conheço o Deus do impossível, você também. Então, pelo amor de Deus, acredite, esse ano é o ano de rede cheia. Pelo amor de Deus, adore por um minuto. Vamos, Adevec, vamos. Adore por um minuto, adore por um minuto. Quem disse que vai dar errado? Quem disse que não vai dar certo? Quem disse que não vai acontecer? Eu vim como profeta para te dizer: esse ano vai ser diferente. Oh! Pensem eu que tudo pode, nenhum
Nenhum dos seus planos pode. A minha vida, fique de pé. Um dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Ei, ei. Não se frustrarão, não se frustrarão. Ei. Os planos de Deus, Vai, batera! Deixa Deus te usar! pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Ei. mas os planos de Deus, Ninguém impedirá. Sabe o que acontece? Ele serve os dois barcos que os amigos deles. O barco dele continua cheio. Quando ele vê isso, está no texto, ele fica desesperado porque ele nunca tinha vivido uma pescaria dessa. Sabe aquele que tinha tudo para ir para casa, falido, e dizer para a mulher: deu ruim, mulher. É aquele que está agora, não só com o barco dele cheio, mas ainda serviu dois amigos. Aleluia! E agora ele olha para aquele feito, ele fica maravilhado porque ele nunca tinha vivido isso. Ei, meu irmão, deixa eu te falar com muito amor. Esse ano você vai viver o que você jamais imaginou. Eu não estou aqui brincando, eu sou pastor de igreja e eu tô como um profeta. Esse ano você vai ir em lugares que você jamais imaginou de ir. Isso aqui que eu estou vivendo aqui hoje, para mim é milagre. Eu jamais imaginei que estaria aqui, jamais imaginei que eu seria amigo do pastor Silas, jamais imaginei que eu sentaria na mesa com ele e com outros amigos, que através dele as portas têm se aberto. Eu jamais imaginei. Um menino de São Gonçalo, sem pai, sem mãe, sem pedigree pastoral, Deus bota a mão no coração dele e fala assim: vou trazer esse garoto para perto. E Deus tem feito. Eu não sou melhor do que ninguém. Os planos de Deus não vão se frustrar na sua vida. Você só precisa permanecer onde Deus te colocou. Você só precisa permanecer fiel no propósito. Você só precisa acreditar, porque pode ser que não esteja do jeito que você gostaria, mas permaneça. Pedro, quando vê isso aqui agora, Pedro fica desesperado e falou: Senhor, não tem como, não sou digno. Jesus agora começa o discipulado, falou assim: ó, não quis te conquistar com os bens, só quis mostrar para você que comigo é diferente. Então, vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, você gostou de pescar? Foi maneiro essa pescaria? A partir de hoje você vai ser pescador de vidas. Aí Jesus está dizendo para ele: a partir de hoje eu vou cambiar você. Eu estou tentando falar espanhol, é bobão. A partir de hoje eu vou mudar você. Você não vai mais estar aqui pescando peixe, você vai pescar vidas. Vai continuar servindo, mas em outra área. A partir daí Jesus não fala mais nada. Ele volta para a beira do cais. Chegando na beira do cais, aí outra coisa me chama a atenção e a gente já vai embora agora. O que ele mais precisava quando começou a história? O que ele mais precisava quando começou a história? Era o peixe. Aquilo que para ele era a razão de tudo, era o trabalho, era o peixe. Só que quando ele se encontra de verdade com Jesus, isso aí não faz sentido. Mas o senhor está dizendo que eu não preciso trabalhar, o senhor está dizendo que precisa, mas você não é escravo. Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. Ele olha e fala assim: caramba, quando eu comecei essa história aqui, que ele entrou no barco, tudo que eu queria era o barco cheio. Agora o barco está cheio, ainda consegui encher 2 barcos, mas não faz mais sentido. Aí Jesus desce do barco, ele olha Jesus indo, olha o barco cheio. Olha Jesus indo, olha o barco cheio. Ele deve ter pensado: se eu ficar aqui, esse peixe vai acabar. E vai dar ruim, porque ele não está mais aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: deixando tudo, partiu, seguiu Jesus.
Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que largar tudo e estar com Jesus? Não, aqui Jesus me dá uma lição e eu termino agora. A lição é o seguinte: as coisas do mundo não podem me separar de Cristo. Jesus me dá uma lição: as coisas da terra não podem me separar do céu. Eu posso usufruir das coisas da terra, mas a minha prioridade é o céu. Que está dizendo aqui o seguinte, ó: isso aqui eu precisava até ele entrar no barco. Agora que ele entrou, eu primeiro dou prioridade a ele, porque eu uso coisas. Bota a mão no ombro desse irmão que está do teu lado e diz: ó, você não tem noção o que vai acontecer com você nesse ano. Vai, por um minuto, declara sobre a vida dele aí, vai. Eu declaro batismo com o Espírito Santo. Eu declaro uma renovação espiritual sobre a sua vida. Eu declaro cura sobre a sua casa agora. Quando você chegar em casa, você vai ver algo novo. Quando você chegar em casa, você vai sentir um ambiente diferente, porque é uma unção sobre a sua vida sendo derramada neste culto hoje. Ele deixa tudo e segue Jesus.